Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje vamos ter um episódio especial do Biblioteca Submersa, evidentemente, pois vamos tratar aqui do grande clássico do decadentismo, inaugurador dessa escola, esse movimento de vanguarda. As pesquisas atuais tendem a elencar o decadentismo como um movimento de vanguarda, uma espécie de antecipação daquilo que ia se passar com o expressionismo, a partir especialmente do futurismo italiano, né? Manifestos, mais ou menos, mas enfim, com uma postura mais agressiva, né? De enfrentamento em termos estéticos e por vezes também políticos, né? O As Avessas abre isso, né? Ele foi um romance escrito em 1884, ele foi escrito 6 anos antes deste outro aqui, que será o próximo, dentro desse especial Fulgurações Decadentes. Enfim, nós então teremos a série Fulgurações Decadentistas, que vai, começando aqui com essa obra inauguradora, ela vai, digamos assim, antecipar nossa nova campanha, uma campanha especial que vai trazer inéditos e algumas obras já conhecidas de Tássio Rodrigues Capraneira. O Tássio é o nosso grande representante nacional do neodecadentismo, que é uma vertente, né, estética contemporânea, muito alimentada à base de ironia, né, inaugurada ali não tem um local fixo, porque uma parte do pessoal mora na Europa, uma parte mais ou menos nos Estados Unidos, uma parte mora no Japão, é o Justin Ises, que é inclusive um dos principais articuladores do movimento. Então, é um movimento internacionalista, não tem base fixa e tenta, de certa forma, recuperar ironicamente alguns princípios de vanguarda do início do século XX, não só do decadentismo, às vezes do futurismo italiano mesmo, etc. Do naturalismo, que era outro movimento de vanguarda e paralelo, né, ao decadentismo, etc. Mas voltando então ao As Avessas. As Avessas é um romance difícil de você tentar avaliar ou falar sobre ele mesmo. Ou mesmo resumir. Deve ser um exercício interessante pedir para essas IAs aí, Claude, ChatGPT, os bots, né, de IA, para tentar resumir isso daqui. Provavelmente vai ser um resumo super genérico, um pouco seguindo a ideia ali, provavelmente praticamente um copy-paste da Wikipedia, que está super genérico. Porque é muito difícil você... esse romance, ele não é uma narrativa estruturada de uma forma usual, nem mesmo uma narrativa estruturada de uma forma poética. O As Avessas é uma pequena revolução na concepção estética do final do século XIX, que prenuncia narrativas sem trama, não é onde não existe o tal storytelling, né, que tanto falar, isso não existe aqui, né, porque não existe uma trama, de fato. Se a gente fosse poder resumir, As Avessas seriam os embates, a materialização ficcional dos embates de um esteta, né, de um indivíduo assim que tem os princípios estéticos da mais alta conta, né? Então, os embates desse esteta com o universo ao redor dele, com o qual ele não se entende, né, de forma alguma, que ele menospreza, que ele, enfim, trata, né, como algo muito menor, ou muito menos interessante, ou útil, ou o que seja, comparado com o universo individual dele, né, esse universo de criação, não bem criação, mas de apreciação estética. Isso é interessante porque os embates no passado eram, no romantismo tem vários, mas também no realismo, no próprio Madame Bovary, né, eram embates entre realidade e, desde a Renascença, né, o Dom Quixote é bem isso, entre a realidade e um mundo subjetivo que não corresponde a essa realidade, né? O que vai acontecer? Essa realidade vai golpear o protagonista, desde o Dom Quixote, como eu disse, né, o Dom Quixote, até ele ser subjugado para essa realidade, né?
Isso também acontece, sei lá, o exemplo mais antigo talvez seja o Édipo. É onde é exatamente isso. Ele não é o Édipo rei, né? O Édipo rei, o, o Édipo tirano, né? Depende da tradução. Ele tem todos os fatos da realidade diante dos olhos dele. Isso é particularmente célebre na cena do Tiresias, né? E ele não admite o que ele fez realmente. Ele não admite que ele casou com a mãe dele, que matou o pai dele não é, num choque ali entre caravanas e tal, e que ele, por ser peregrino de Eleusis, ele tinha prioridade, mas o pai dele era rei, então não ligava para isso, enfim, né? Então, isso acontecia no romantismo também, em várias obras, né? E aconteceu durante boa parte do século XIX, até chegarmos aqui. Porque o embate aqui não é mais entre a subjetividade e a objetividade. E depois foi retomado, não é? De certa forma. Né? Foi transfigurado, na verdade. Já vou chegar aos herdeiros e os que vieram depois do Huysmans. Porque o Saint, né? Saint, enfim, protagonista, né? Ele, de cara, ele descarta a realidade. Ele não tem interesse na realidade. Acontece que a realidade cobra, de certa forma, no corpo dele mesmo. É corporal a coisa. Cobra o peso. Mas ele está sempre, digamos assim, rejeitando isso. Ele está buscando um universo recriado, sensorial, puramente sensorial, da subjetividade dele. Não é? E isso gera tantas cenas engraçadas, tantos momentos únicos, que fazem esse livro aqui uma obra sensacional. Sem nenhum, digamos assim, é um livro. Eu li esse livro na adolescência, essa edição aqui eu comprei. Eu tinha lido uma outra edição, né, de biblioteca, mas eu acho que era a mesma. Eu comprei essa edição no sebo da USP e reli, enfim, várias vezes desde então, né? Essa edição aqui é da Companhia das Letras, eu acho que é da Penguin agora, não sei como é que funciona. Uma belíssima capa, aliás. E a capa nova também é boa, né? E é a tradução do Zé Paulo Paes, grande tradutor, né? Aí ele tem uma introdução interessante, se bem que datada, né? Como eu falei, existe uma outra visão, uma outra interpretação do decadentismo. A visão dele é um pouco, como eu disse, datada, de uma época que tinha digamos assim, uma tendência a acreditar no decadentismo só numa face mais mal do século, sei lá, essa subjetividade apenas como algo destrutivo e não como algo socialmente combativo. Então era uma interpretação, acho que um pouco datada, um certo marxismo requentado, típico dos anos 80, 70, 80 no Brasil, né? Marxismo cultural um pouco datado, um pouco requentado. Vai acontecer o mesmo também na tradução dele do Wilde, que é muito curioso, que também eu vou falar em breve, né? Mas dos contos, né? Dos contos de fada do Wilde. Também traduzidos, mas como tradutor excelente. Edição maravilhosa, não é? E então, mas voltemos, né? Como é que a gente poderia resumir essa história? São esses embates, então, das Saint, com a realidade ao redor dele, buscando justamente o império da sua própria subjetividade. Ele não tem interesse na realidade, nenhum interesse, né? E esses embates, ele vai ser derrotado na maioria, mas eles geram um universo sensorial muito único, que vai sendo, digamos assim, nos resumos digitais, assim, de IA ou da Wikipedia, que deve ser IA hoje, é muito engraçado porque eles falam como se fosse um catálogo. Às vezes parece um catálogo realmente, mas não é um catálogo porque cada obra, né, tem um capítulo só sobre a parte visual, depois um capítulo só sobre sensações, assim, tato, tem um capítulo sobre música, né? Então, assim, cada capítulo é destinado a um sentido, a uma percepção, e isso estetizado, né, de uma forma assim que beira
um tipo de alucinação, de gozo alucinado, né? Que é esse prazer estético ilimitado, que é mais ou menos o que o Floresta Descendente busca. Se ele suspender completamente a realidade, mesmo física, do corpo dele, que não aguenta isso, né? Então, ele é doente, ele tem um monte de problema. Ele conseguiria um gozo estético ilimitado. É meio que isso que ele procura. É o nirvana dele. Não é? Então, a trama é isso. Não é? É um fiapo de trama que vai através desses acontecimentos da vida do Desassign. Isso é revolucionário em vários sentidos. Aqui também é o gato aqui reclamando um pouco. Vou cuidar dele daqui a pouco. Isso é revolucionário em vários sentidos, né? O primeiro sentido é que você desintegra a trama. Então não existe mais aquela necessidade de você contar uma história estruturada com início, meio e fim e que precisa chegar em algum lugar, né? Uma história que é como um trajeto. Essa visão é muito usual hoje em dia, principalmente, em crítica de cinema. Todo filme tem atos e tem toda uma espécie de progressão narrativa, né? Que é simbolizada por arcos. Então, cada personagem tem um arco, esse arco precisa se finalizar, senão o filme é ruim. É mais ou menos essa ideia. E essas ideias super, super limitadoras, super, super, digamos assim, restritivas, de qualquer aspecto estético mais sofisticado, elas são aplicadas também à narrativa, óbvio. Né? Se a pessoa ouve falar que é assim que funciona no cinema, dizem que é assim que funciona com todos os filmes, deve ser assim também que funciona com livros. Não é? Então é óbvio que esse livro aqui vai ser dificílimo de ler para muita gente, porque não tem isso. A proposta é bem diferente. Né? Essa proposta teve um impacto no Tássio, né, o nosso amigo, que fez a sua própria interpretação, né, o Decadente, teve um impacto tremendo em mim também, na minha própria dicção como escritor, porque ele vai, conforme ele vai falando dessas sensações, desses processos, digamos assim, sensoriais e sinestésicos pelos quais o personagem vai passando ao longo do livro, ele vai fazendo pequenos tratados estéticos, não é um catálogo por conta disso, são tratados estéticos mesmo, a respeito de vários temas e de várias obras diferentes, e vários períodos históricos, a respeito de certas reação à música. Então, existe uma sofisticação muito grande dos processos sensoriais. Né? Então, por exemplo, quando ele fala das imagens, ele vai falar das gravuras, ele vai fazer uma longa e complexa digressão a respeito da arte da gravura, e ele vai se focar num artista que na época era muito pouco conhecido, que é o Jan Luik, né? Que fez o Martelo dos Hereges, esse que é o título original em latim, né? E é uma obra sensacional, de fato, violentíssima, mas ao mesmo tempo muito, muito humana, porque na verdade está descrevendo ali o destino dos hereges, né? As pessoas consideradas hereges, pelo menos, mortas, julgadas, torturadas pelas instituições eclesiásticas, né? De cada período, né? Então é incrível. Eu me lembro que eu lia isso aqui e todas essas obras que ele menciona existem. E eu ficava anotando, realmente parece um catálogo nesse sentido, para justamente procurar depois. Ou que ele fala do Satyricon, eu não tinha lido ainda quando eu li, né, o Satyricon, e é uma análise perfeita, né, da densidade e qualidade dessa obra, né, do Satyricon, que é única, em toda a antiguidade, inclusive. Então, ele vai, através desse mar, né, desse, digamos assim, labirinto de sensações. E é interessante quando ele chega em determinados pontos que tem um sentido quase humorístico. Tem uma viagem para Londres, eu não sei em qual capítulo que acontece. Ele quer viajar para... é no capítulo 11. Ele quer viajar para Londres, mas ele começa a ficar entediado com as necessidades da viagem. Pegar horário, enfrentar fila, sabe, pegar bagagem para colocar, né,
no bagageiro do barco, acho que de barco que ele vai, né, que não tinha ainda Eurostar, né, o túnel. Então ele vai de barco para atravessar o canal, não é? Então todas essas necessidades assim vão entediando. Ele acaba indo numa espécie de um pub lá mesmo, em Paris, ou lá perto, né, do Porto. E esse pub tem uma atmosfera tão inglesa que ele começa a decifrar os signos, né, ao redor dele, né, a aparência dos marinheiros, um jeito meio criminoso ali da galera, né, que está ali no pub, uma espécie de taberna, né, mas um pub, ele vê como um pub. E isso faz com que ele sinta tão na Inglaterra que ele não precisa viajar. Esse capítulo é genial, assim, quer dizer, existe uma ironia profunda no empreendimento, né? O Isman, ele não perde de vista que é um empreendimento vão, vazio, né? Mas o personagem opta por isso, mesmo às vezes recaindo no ridículo, né? Tem um outro momento assim brilhante aqui, que é um momento em que ele encontra uns meninos brigando. Não, os meninos, na verdade, antes de brigar, estavam comendo um pão com umas manteigas lá, enfim, um tempero, né? E ele, a maneira como ele vê esses meninos, assim, pobres, é quase, não chega, assim, é interessante porque tem um toque animalesco, mas não é só animalesco, não é? Ele tem uma coisa primordial, uma espécie de energia primordial que o Dasein não tem. Então aquilo deixa ele meio, ao mesmo tempo, enojado, fascinado. Então é um efeito interessante, né? Quer dizer, a realidade existe e ela tem, de certa forma, um efeito atrativo, até mesmo para alguém como o Descent, mas não é? Ele resiste a essa atração e continua a vida dele dessa forma que eu mencionei. Como eu falei, o livro foi publicado em 1884. Foi já traduzido várias vezes em português esse livro, né? A tradução aí dos anos 80, aqui, né, se não me engano, essa minha edição é de Companhia das Letras, inclusive, é de 87. A tradução do final dos anos 70, início dos anos 80, é do José Paulo Paes. Eu acho que deve ser a tradução mais ou menos empregada em geral aí, em todas as edições, né? Tem uma edição mais nova, não é? Vale a pena conferir de fato esse livro. Ele não é muito longo. A leitura dele, como eu falei, exige um certo desprendimento, né? Desprendimento do que você espera em relação a uma narrativa, né? Essa visão, né? Essa luta entre, digamos assim, a percepção estilizada da realidade e a realidade, ela vai ser obsessivamente retomada a partir daqui por todo escritor que tenha uma certa tendência decadentista. Ela vai ser retomada pelo D'Annunzio em algumas obras, Inocente um pouco também, né? O D'Annunzio, ele tinha uma tendência heróica, né? Inclusive isso explica a simpatia que ele tinha, o que tinham, né? Os fascistas tinham por ele, ele tinha pelos fascistas e tal. Mas mesmo assim existe um pouco disso, as virgens, né? Existe um pouco dessa distorção entre realidade percebida esteticamente e realidade percebida não esteticamente, a realidade realmente que nos cerca referencial. O Machen, o Arthur Machen, ele vai ter isso muito forte no livro, inclusive, que eu traduzi, que é A Colina do Sonho, né? Aí vocês vão ver uma outra visão, né? Seria um Dasein menos radical, menos ensimesmado na subjetividade, e que por conta disso sofre mais, né? Quer dizer, ele tem um mundo interior muito rico e o mundo exterior esmaga esse mundo interior, né? Porque também o Dasein, ele é rico, né? Enquanto que o Arthur, eu acho, né? Não, o Peter, né? Acho que é o nome do personagem central Na Colina do Sonho, ele... Nas Colinas do Sonho, né? Ele é pobre. Então ele não tem uma saída
como tem o The Saints, né? Ele vive ali e é o que ele consegue, né? Então, Machen, né? Colina dos Sonhos, talvez o grande romance do Machen, um dos grandes romances dele de maturidade, né? É bastante inspirado por este livro, né? Nem preciso dizer que o Retrato de Dorian Gray é inspirado inclusive tem umas histórias interessantes sobre a prisão, né, do Wilde, né, quando ele foi preso por atos libidinosos, e disse que ele estava lendo este livro aqui, traduzido para o inglês ou em francês mesmo, mas este livro aqui, Retrato de Dorian Gray, até vale a pena essa edição da Tartarus Press, é sensacional, até vale a pena ver ele sem a sobrecapa. É bastante inspirado, não é? Existe aí, tanto no caso do Machen quanto no caso do Wilde, um desdobramento muito próprio, né? O Wilde ele vai desdobrar ainda mais essa visão estetizante, ultrapassando os limites individuais e tentando entender a partir de uma coisa mais, uma questão estética mais complexa, mais organizada, na forma realmente de uma estetização social também, né? Não só da subjetividade em choque com a objetividade, mas também uma forma de concepção social dessa percepção estética muito estilizada, muito ensimesmada, né? Que vai ser justamente o experimento do Picture of Dorian Gray. Também um romance absolutamente genial, inspirado, né, influenciado pelo grande Huysmans, que, como a gente vê, teve uma influência gigantesca na literatura inglesa, curioso isso até, mas também na própria literatura francesa, né? Autores aí posteriores à data de lançamento deste livro, igualmente radicais ou contemporâneos, né? Como Villiers de Lisletin, Léon Blois, todos eles tinham essa visão, né? Uma visão um pouco parecida de uma tentativa de, ao mesmo tempo, explodir a narrativa e esses fatores, né, que fazem com que a narrativa sempre tenha esse ar mais linear e, ao mesmo tempo, fragmentar as percepções, né, sensoriais, quase como fazendo com que o leitor experimente o mundo como o The Saints. É interessante ainda notar, né, como essa visão foi influente, né, As Avestas ele vai ter um impacto tremendo num movimento que eu já comentei em alguns momentos aqui. Pretendo comentar mais, mas é que tem pouca coisa traduzida, só para de um autor, que é o Rob Grier, que é o Nouveau Roman, que é um movimento muito interessante de destruição de uma percepção narrativa assim, muito imediata, né? Daquela narrativa como trajetória, atos, arcos e coisas do gênero. Esse livro aqui praticamente antecipa uma boa parte das tendências do Nouveau Roman. E o neodecadentismo, como eu mencionei, né? O próprio Tássio, Justin Ises, o Brendan Connell, que é um autor importantíssimo dentro do neodecadentismo, editor também, ele chegou a fazer uma continuação desse livro, As Novas Aventuras de Floresta das Saints. É curiosíssimo, vou deixar mencionado na bibliografia. É possível ler a versão e-book, né? Você pode conseguir direto com a Tartarus Press, talvez na Amazon. Não, a versão assim, capa dura, né, da Tartarus é um pouco puxado o valor, mas a versão e-book é mais ou menos tranquila, né? O preço ali está até na Amazon tem. Mas se quiser um EPUB para ter a cópia, é mais fácil direto com o Ray Russell, né? E As Novas Aventuras do Floresta das Saints. Eu estou curiosíssimo também para ler esse material. Vou deixar citado e no futuro, quem sabe se eu conseguir um exemplar, eu venho aqui comentar. Mas é isso, né? Começando um novo especial sobre um tema que eu adoro, que é o decadentismo, para apresentar e, enfim, dar o contexto de novos lançamentos, aí, uma nova campanha, toda ela centrada no nosso querido autor Tássio Rodrigues Capraneira. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.